Olá pessoal, aqui é a professora Laís Azevedo e vocês estão seguindo a linha. Hoje nós vamos falar sobre concordância e primeiramente a gente precisa fazer o procedimento da concordância entre reta e arco e aí eu vou fazer primeiramente com medida, tá? Ou seja, com uma medida definida que vai ser no caso a medida do raio, tá? Então, por exemplo, para esse exercício eu vou fazer como se fosse um raio de 2 centímetros. Ok? Então, o que é que eu quero basicamente nesse exercício? Eu quero, a partir de uma reta já existente, construir um arco que vai concordar com essa reta e vai ter esse raio definido de 2 centímetros, certo? Para isso, vamos lá para o nosso GeoGebra e explicar como é que vai ser esse procedimento, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um segmento qualquer. Então, eu vou clicar aqui em dois pontos e construir aqui o meu segmento. Vamos mudar aqui esses limites para ter mais precisão desse ponto, certo? Vou deixar essa linha mais escura mesmo porque a gente quer fazer uma concordância que seja visível junto com essa linha. Lembrando que concordância é unir os elementos, então tem que ficar algo como se fosse um elemento único, uma linha única, tá? Então, para a gente fazer a concordância, vejam, entre reta e arco, a gente precisa que o raio, né, o raio que vai ligar do centro até o ponto de concordância, que aqui eu vou usar o ponto B como ponto de concordância, certo? A gente precisa que esse raio ele seja perpendicular a essa reta, senão não há concordância, certo? Então, eu vou usar aqui ó, o comando reta perpendicular aqui em construções. Vou clicar no segmento que eu tenho, né, na minha reta, e vou clicar no ponto B. Então, ele passou aqui uma reta perpendicular pelo ponto B. Essa reta assim, ó, é uma reta de construção, tá certo? Então, como esse exercício eu quero simular como se eu tivesse já um raio definido, que foi um raio de 2 centímetros que eu estipulei, então eu preciso agora marcar 2 centímetros em cima dessa reta perpendicular, certo? Para fazer isso, eu vou usar o comando aqui, círculo, centro e raio. Então, eu vou clicar aqui no ponto B e a partir do ponto B eu vou definir o raio que eu tenho, né? Que é 2 centímetros. Ok. Veja. Calma. Vejam, o centro da circunferência, no caso do arco, que vai concordar com essa reta, não é o B, tá? O centro é esse ponto aqui que eu encontrei agora, poderia ser o de cima ou o de baixo, que foi o encontro da reta perpendicular com esse arco que eu desenhei, com essa circunferência que eu desenhei. Então, esse ponto C ou o ponto que ficaria lá embaixo, tá? Tanto faz nesse caso, mas é que eu vou optar pelo C. Então, o ponto C é o raio. Agora, eu vou pegar o círculo, vou centrar no ponto C, e aqui eu nem precisaria, gente, dizer que é 2 centímetros, porque já tá óbvio aqui, porque a gente já desenhou da outra vez com 2 centímetros, certo? Então, aqui, ó, é a circunferência que tá, no caso, concordando, só que na concordância, a gente faz como se fosse uma linha única. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou deixar essa linhazinha tracejada, ó, bem fininho. Ficou fino demais, vou deixar um pouquinho mais grosso para ficar mais visível. E eu vou meio que cobrir essa circunferência, só que só uma parte dela. Aqui em círculos, eu tenho a opção semicírculo. Então, eu vou centrar aqui no B e eu vou até aqui em cima. Opa! Contrário. Fazer tudo de novo, vamos lá. Mudar isso aqui. Ok. Semicírculo, acho que ele funciona assim. Ok. Então, aqui, ó, o círculo, o semicírculo que tá fazendo a concordância, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho mais. Então, vejam, vocês estão conseguindo identificar agora que essa linha tá bem contínua, ó. O segmento AB, ele continua fazendo o arco aí, que no caso vai de B até D. Então, fica como se fosse uma linha contínua, uma linha única aí, certo? Então, aí fica visível que a concordância tá bem feita, tá executada da forma correta, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido e continuem sempre seguindo a linha.